Os... E aí, tudo bem com você? Olha, em breve vai sair o curso aí, tá? Tô esquematizando aí, porque essas coisas não são fáceis, né? Eu tenho que elaborar direitinho. Como é que eu vou passar para que as pessoas entendam, né, essa minha metodologia de treinamento, do que todo mundo estuda em termos de Shotokan, né? Mas de uma forma aí bem legal, uma forma inteligente para o pessoal de modo geral, né? Então assim que estiver pronto, eu vou lançar o curso. Eu estava pensando o quanto as pessoas relutam, né, para admitir o valor do que já tinha no universo do Karatê, né? Principalmente em se falando aqui, focando no Shotokan. Né? O Shotokan ele deu origem ele ao Tang Soo Do, tem forte influência do Shotokan, o próprio Taekwondo, né? O Tang Soo Do e Taekwondo lá na Coreia, eles tiveram em sua estrutura, né, uma influência geral, né, ali um no outro, vindo do Shotokan. É claro que não era só Shotokan, né, mas você vê que nitidamente a maior influência ali, né, é do Shotokan. Você vê no Poomsae, né, no Taekwondo, no Tang Soo Do também. Você vê aquele pessoal lá da Cobra Kai, né, no filme Cobra Kai, da série antigo Karate Kid. Você vê nitidamente os traços do Karate Shotokan, sendo que com influência coreana, né, menos a coisa do Kime, mas você vê que eles têm a ideia de socar forte, focado, né? Diferença é que eles usam mais até a perna, né? Embora hoje em dia seja muito relativo isso, né? Vocês veem que pode ter aí o próprio Sensei Kagawa, assim, foi muito bom de Geri, técnicas de chute, e a gente vê também o Shotokan de hoje, né? No Ocidente de modo geral, que nós ocidentais, né, a gente absorveu bem essa ideia de técnica de perna. E você querendo ou não, né, ou as pessoas querendo ou não, uma arte acaba influenciando a outra. A convivência de karatecas, né, no universo, né, que interage com o Taekwondo, o Tang Soo Do, e assim por diante, né, você vê ali nitidamente influências mútuas. Mesmo no próprio karatê japonês, né, seja JKA, SKIF, né, JKS, assim por diante, você vê que na hora do comitê de campeonato a coisa, né, é bem mais solta e algumas influências assim de mais Geri, né, do que no passado acaba vindo. Só que as pessoas esquecem um pouco da riqueza de um modo geral, né? As pessoas de hoje, a juventude de hoje, as próprias pessoas da minha idade, né? Já dos seus 40, por aí, quando comentam sobre o Karatê, elas não conhecem profundamente, a não ser quem praticou o Karatê. Quem não praticou tem uma ideia de que a gente só fica ali no Shokozuki. Pá, 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 pá. Tô dando aqui o quê, né? Só fica naquilo. Não é isso, né? Tem muito detalhe. Eu estava vendo determinados detalhes nesse estudo, né? O tal do pisão, né? Que o Marco Ruas, né, começou a aplicar muito já na época do Vale Tudo ainda, né? Cara, é o Fumikomi, entendeu? Hoje a gente ressalta, o Sensei Shinzo Matida ressalta, eu ressalto aqui no meu trabalho também, o Kagezuki, né, que a gente dá aqui na altura da costela, né? Você pode aplicar aqui como se fosse uma Washi Zuki, né? Que o Washi Zuki, a palma da mão tá para frente, né? Pá, ele sai curtinho aqui, pum. Só que você pode aplicar um Kagezuki que é mais confortável, né? Então os curvos estão aí presentes, o Ura, né? Ele pode estar inclinado como no Take, né? Ele pode ser um Uraken ou um Urazuki, né?
mas ele pode estar pegando bem embaixo mesmo, né? No caso, eu sempre aprendi dentro da linhagem da SKF, né? Então inclui aí, você pode ver aí, dentro desculpa, porque tá tarde, eu tô gravando para vocês tarde. Dentro da série dos kata Shotokan, você pode ver o kata Seiente, né? Pá, pá. E tem uma hora que a gente, pum, aplica um Uraken, né? Ura e Uraken bem, né? Esse Urazuki ele pega bem de baixo para cima. Então, quer dizer, você pode ter, né, diversas coisas que as pessoas acham que só vai ter no boxe, só não vai ter no Muay Thai, né? Aquela cotovelada de fora, né? Até aqui mesmo, o Marco Russo também fazia muito, pá, pá. Cara, tem no Karatê. É porque geralmente o Karatê ele é apresentado ao modo, né, formal, né? Oh, não é isso? E as pessoas às vezes não imaginam aquilo sendo feito, aplicado de uma forma mais solta. Tava vendo um dia desse aí as lutas do Ben Urquide, famoso lutador, né? Considerado lutador de karatê, né? Nos Estados Unidos e considerado também um dos grandes nomes do Full Contact, que nada mais era do que um karatê de ringue, com luva, tal, né? Mas é um cara que, se eu não me engano, tem formação, também karatê Shotokan, mas tem taekwondo, sabe, Muay Thai, várias artes marciais. E mais velho ele veio estudar o próprio jiu-jitsu. Inclusive tem até uma passagem polêmica lá, né, na carreira dele, que teria cruzado com Ryan Gracie. Ryan Gracie, para variar, desafiou, ele não foi, né, deu uma desculpa lá. Depois foi o Royce, né, porque eles queriam realmente fazer a limpa naquela época. E é interessante, né, vocês veem aí o próprio Ben Urquide, cara, no ringue, ou mesmo em campeonato, né, do dito karatê, né, os campeonatos de karatê americano, você via que, sabe, o cara aplicava tudo. Yokogeri, Mawashi Geri, Kizami, Gyako, os socos curvos, cotoveladas, né? Aquela coisa de aplica o Geri e vira dando o Tetsui, aquele mesmo do kata que a gente aplica e gira, né? Cara, quer dizer, aquele que você acaba dando, girando, pá, pá, né? E você vira dando o Tetsui. Quer dizer, é a famosa giratória do Muay Thai. Entende? Então, é visão de combate. O que vai acontecer? Você pode ficar solto, pá, né? Bate, perna. Cara, Shotokan é muito amplo. Quando a gente fala de karatê, a amplitude é muito grande. Mas se a gente for focar em um estilo só, tá? Um sistema apenas de karatê, você vai ver que ele tem tudo que o outro tem, do jeito dele. E sim, se você se permitir com versatilidade, conhecendo como é usada aquela mesma técnica que você tem no Shotokan, no Goju-Ryu, no Shitoryu, no Shorin-Ryu, você vai ter uma flexibilidade de uso. É o que eu canso de falar, o Shotokan ele é para média e longa distância. Mas se encurtar, eu tenho que saber lidar aqui com as defesas de um modo geral a curta distância. Muito Tsukami, Shuto, Teisho, Tekubi, Tsukami, não é? Então são as adaptações às situações, pontas de dedo, né? Olho, garganta, base externo, têmpora, né? Ataque aqui com torro, pá, né? Adaptações seria o to, né? A borda aqui da faca da mão, pum, né? O yoko também, emp, na verdade, de várias formas. Então você vê que toda proposta, principalmente, né, com relação à arte de lutar em pé, que foi posta na época do Vale Tudo,
né, do MMA, principalmente MMA, né, depois que transforma, né, se transforma naturalmente na necessidade, né, de aguçar a parte em pé. Você vê que tudo que eles fazem ali tem no karatê. Agora vai ter que haver uma versatilidade, porque o que acontece? Quando se pensa em mestres de karatê, da famosa leva de mestres dos anos 60, 70, 80, principalmente da clássica JK, as pessoas acham que os caras lutariam exatamente daquele jeito. Hoje em dia, talvez não. Talvez o tipo de desafio que a gente tem hoje, que a nossa geração tão diminuída, né, pela linha de veterano antigo que acha que qualquer faixa preta de hoje é merda, o que acontece? Cara, sim, muitos de nós não foram... Até tivemos profissionais de elite, né, como condutores, como mentores, como professores, como mestres, mas sim, pegamos uma outra época. Mas não é por isso, né, que todo mundo é bundão. Não é. Quem teve determinada criação, por mais que não sangrasse semanalmente no seu dojo, aprendeu a fazer direito. Tem uma base forte, né? Então, a gente sabe que o que a gente vive hoje é diferente do que no passado, né? Aquela geração de grandes karatecas viveram, né? O que eles viviam era diferente. Era cada macaco no seu galho. O pessoal do jiu-jitsu no canto deles, principalmente lá na Zona Sul. Pessoal do judô no canto deles, pessoal da capoeira, pessoal do taekwondo. Claro que havia, né, um clima aqui, um clima ali, de rivalidade, isso sempre teve, não é novidade, né? Mas, cara, eu lhe digo, tem que haver uma flexibilidade mental. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vive uma outra época em que todo mundo evoluiu, em que não é, de modo geral, você não vai ver uma população leiga como você via naquela época, que um ou outro praticava, era uma coisa muito, né? Muito até por isso mesmo, por causa da brutalidade que era a aula, né? Isso é uma outra coisa. Fala-se de karatê linha dura, isso e aquilo, mas naquele tempo a coisa era muito mais bruta do que refinada. Não adiantava você ser bom de porrada naquela época, que quando vinha um cara anos-luz do Japão, esse cara realmente estava anos-luz de você. Eu não vi o cara na luta, entendeu? Então era mais difícil eles terem acesso a uma coisa mais refinada. Então tem que atentar para esses detalhes. Então é necessário, sim, ter em mente que, ao mesmo tempo que o treinamento era mais duro, era mais porradeiro naquela época, mas eles não eram, sabe, não era todo o karateka daquele tempo que tinha um refinamento que tinha que buscar no Japão, tá? Hoje nós temos acesso, né? Eu volto naquela entrevista do professor de taekwondo que mora nos Estados Unidos há muitos anos já, André Lima. André Lima falou o seguinte: eu tenho alunos brasileiros e alunos americanos. Os brasileiros têm muita raça. Os caras são guerreiros, mas não são técnicos. Os americanos não têm a raça dos brasileiros, mas são muito mais técnicos. Então, se você pega aí, né, a possibilidade que nós temos hoje de buscarmos entender a técnica do karatê, né, entender o refinamento ali que pode haver, sabe? Se você compara a nossa geração, né, a geração dos jovens de hoje, até mesmo nós que ainda temos disposição para fazer comitê, para treinar e tudo, né, mesmo com nossos 40, pessoal de 50 anos, ainda tem à disposição. Nós temos mais acessos, né? Acesso a mais livros, a mais vídeos, a mais documentários, a mais filmes, tem muito mais coisa, não é? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso tem que ser avaliado. Então, quando a gente fala da riqueza técnica do karatê, as pessoas hoje em dia elas resistem muito, principalmente contra o Shotokan. Existe aí uma levazinha de pessoas
de outros sistemas de karatê, também graduados às faixas pretas em karatê Shotokan, mas que são mais graduados em outros sistemas. Isso independe de idade, tem gente nova, né, que migrou para Goju-ryu, Shorin-ryu, né, Shito-ryu, seja lá o que for. São pessoas que migraram para esses outros sistemas de karatê e ficam fazendo uma campanha diminuindo o Funakoshi, diminuindo o Shotokan, e assim vai, né? Só que, na real, o Shotokan, se a gente parar para pensar, eu falei aqui no início, né? O Marco Ruas fazia o pisão, que ele chamava de pisão, que é o nosso Fumikomi, né? Ele estava assim em frente, treinava, pá, cotovelo de frente, né? Só que no caso meio que lateral, que pode ser, a gente pode considerar um Yoko. Por que não? Porque essa falta de flexibilidade que só vou aplicar uma cotovelada, né? Lateral, realmente lateral. Por que eu não vou virar pro cara e aplicar? Por que pra frente tem que ser só Mai ou Mawashi, Tate? Por que não aqui o Yoko? Então é uma flexibilidade. Talvez eu não faça tão alto aqui o Ayan Haishu, mas eu posso fazer aqui. E eu vou pá. Então tem que haver uma flexibilidade mental para que você enxergue que, cara, realmente, na prática, tudo que se vê no Muay Thai, né, no MMA, que é um apanhado de tudo, nas lutas de Benny Urquidez nos anos 70, tudo isso tem no Shotokan. Entendeu? Porque é um sistema muito rico e o japonês, gente, ele é direto e objetivo, né? Ele teve uma falha e teve qualidades com relação ao que foi elaborado para o Shotokan, porque fala-se muito Shotokan, Gishin Funakoshi, aí querem atingir o Funakoshi, porque ele não era um cara de comitê naquela época, né? Era um cara muito mais de ensinar, kata, né? O Kihon, e não havia na vivência dele de comitê, né? Em Okinawa. Então, as pessoas diminuem ele, comparam com o Mutobo, né? Colocam o Mutobo como o porradeiro da época, agora já estão substituindo um outro cara aí para dizer que foi o verdadeiro divulgador do Karatê, quer dizer, cada vez mais diminuem mais Sensei Funakoshi, né? E o Shotokan. E eu acho muito injusto, porque o japonês ele é direto, ele é objetivo, ele é certeiro, né? Os estilos de Okinawa são ricos, Vocês sabem que esse trabalho busca, né, na essência do Karatê de Okinawa, nos elementos chineses, tudo bem. Inclusive, essa parte, tá, Okinawa e China, é o que pode fazer frente com a proposta dos ataques do Jiu-Jitsu, tá, que eu tanto falo. Entendeu? Você tem que aprender Jiu-Jitsu? É bom aprender Jiu-Jitsu, para saber o que o Jiu-Jitsu brasileiro vai fazer contigo, ou vai querer fazer. Mas a resistência do Karatê contra é situação de guerra. Por isso que nunca foi plausível, nunca foi uma coisa saudável você colocar Karatê e Jiu-Jitsu para lutar de verdade. Porque o cara que tiver o espírito de guerra do Karatê, tão quanto o cara do Jiu-Jitsu, ele pode, para se livrar das técnicas do Jiu-Jitsu que são perigosas, né? Eles são especialistas em desestabilizar, né? Desestabilizar. Pô, estabilizar, desestabilizar. Acho que é isso. O cara que está em pé, derrubar e dominar. Então, você diante de uma situação controlada, você é obrigado a lidar com aquele tipo de técnica, né? Usar um contragolpe contra aquilo, por exemplo, o Morotegari, a famosa baiana, né? Cara, você é obrigado ali a fazer qualquer manobra da linguagem do Jujutsu. Tenha você aprendido Jiu-Jitsu ou Judô para parar a baiana, parar o Morotegari, né? Do que você ser direto e objetivo, né? E usar qualquer tipo de técnica que seja mais irreversível o resultado. Pensa bem. Eu não estou falando, o Karatê tem técnicas mortais, isso não tem. Até tem, como o Jiu-Jitsu tem também. Não quero uma argumentação pobre, né? Já foi-se o tempo que a gente falava, olha, cara, Karatê é para a realidade, Karatê...
Pô, é arte para matar, e é uma verdade, né? Agora, todas elas são. Agora, o que acontece? O judô, o jiu-jitsu, né? Eles são artes marciais especializadas, né? Em de novo essa palavra. Deu branco aqui, cara. Estabilizar, deixa pra lá. Hoje eu tô, não sei se é porque a hora, tô meio sonolento. Desestruturar, vamos usar essa palavra. Até ficar bom, para ficar cômico aqui o vídeo. Geralmente o vídeo tá tão certinho, né? Então, o que acontece aí? Você não tem muito, numa situação real, como não machucar aquele cara. Entendeu? E geralmente sempre fica naquela coisa, né? Você argumenta isso, o cara, você desculpa, jiu-jitsu pegou, acabou. Quer dizer, você não consegue conversar com a pessoa que é um praticante fanático por aquilo, né? E você não tem um diálogo. Você tem diálogo com adeptos de jiu-jitsu que sabem que tudo depende do adepto da arte marcial e não da arte em si. O cara que é cego pela arte que ele pratica, cara, não tem diálogo. Você não consegue, né? Então, a impressão que dá é que você vê um sensei André Bertel, um sensei Tatsuya Naka, um sensei Yahara, né? O próprio sensei Asai, as gravações, sensei Kanazawa. Dá a entender, gente, que o conhecimento do Shotokan, ele é como se fosse uma coisa assim, desfragmentou, foi para lá, foi para cá, então cada um levou um pedaço, né? Vocês podem ver que o sensei André Bertel mostra determinadas projeções e conclusões no solo do Shotokan. Entende? Você vê isso. Eu canso de falar do Kumiuchi. Existe essa parte, né? Que o sensei Benedito tinha aulas disso com o sensei Akamine, né? Que era Goju-ryu na época, né? E ainda assim, tem karateka que nega isso. Tem karateka que não acredita que tenha isso, porque dentro do Shotokan o cara não treinou isso. Então, por mais que sejamos um dojo de Shotokan, uma linhagem de Shotokan, através do sensei Sagara, Benedito e tal, pelo sensei Benedito ter, antes do sensei Sagara, estudado com o sensei Akamine, ele trouxe muita coisa de bagagem de karatê de guerra. Tanto que o nome da escola do sensei Benedito, para quem é antigo aí, mesmo vocês que não gostem de mim aí, né? Ele era Rien Karate Kyokai, aí tinha Rien-kan, né? Que era o dojo, mas tinha associação, né? Era karatê de combate, entendeu? Então, realmente, era uma linhagem, cara, né? O karatê no Rio de Janeiro, pelo que você vai conversando com a velha guarda, você começa a reparar que o pau comia entre os dojos, o pau comia entre as pessoas praticamente não se gostavam, algumas pessoas, havia rivalidade, quer dizer, nunca houve, né? O que é pregado de muito bonitinho, em termos de Budô, isso e aquilo, cara, muitos não viviam na prática dojo com dojo. Então, muitas vezes, ao invés de haver uma soma ali, não, era uma divisão, uma rivalidade, né? Então, às vezes, as escolas realmente se enfrentavam em determinadas situações. Visitas, né, de mestres com seus alunos em outros dojos, isso aconteceu. Né? O sensei Benedito fazia isso com o sensei Kun, que era o meu sensei. Quer dizer, se testavam, né? O próprio sensei Sagara. Muita coisa bonita é falar do sensei Sagara, realmente era um grande mestre. Mas ele fazia determinado treinamento com o pessoal lá que hoje em dia você fala, pô, você falaria, ouvindo falar o que ele fazia, né? Para testar os alunos. Pô, mas será que isso aí é certo? Você pensaria, sabe? Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado, né? Mas quando se fala de karatê, das técnicas que estão ali, o que pode ser aplicado? Olha, essa técnica, ela faz isso, mas ela faz aquilo. Catada de perna, entendeu? Morotegari,
finalizações no chão, dedos nos olhos de várias formas, na garganta, traqueia, pega cabelo, se precisar puxar a orelha para bater, né? Não tem o pá, pode estar pegando aqui também, entendeu? O cara e batendo, é guerra, guerra é outra história, sai do certinho do dojo, do certinho do campeonato, entendeu? Então, o karatê em si, né? Shotokan, ele é muito amplo, é muito rico, sabe? Ele tem uma gama de movimentação muito rica, de técnicas, variações, e é como eu estava falando, é muito dividido. Por ser muito dividido, acaba que às vezes você enxerga o karatê sobre um ângulo, você não conhece o outro mestre, até porque é uma tendência, né? Cada mestre de karatê segue uma linhagem, e dentro daquela linhagem, por mais que você aprenda, às vezes alguma coisa vai ficar de fora. Em se tratando de karatê, muita coisa vai ficar de fora, que vai estar aqui nessa outra linhagem, na outra linhagem tem mais, e assim vai. Né? E é isso que eu estou querendo dizer. Sabe? Que é muito precipitado, é muito maldoso julgar o Shotokan dessa forma, tá? Porque, volto a dizer o que eu falei antes, Shotokan associado a Funakoshi, né? E ao filho Yoshitaka Funakoshi também. Mas deles em diante, muita coisa aconteceu, muita coisa foi resgatada pelo Sensei Asai, pelo Sensei Kanazawa, né? Muita coisa, os alunos desses caras, né, desses mestres que aprenderam com eles, também fazem seus resgates, passam em suas escolas, né? Mas como a arte é muito rica, e cada sistema de karatê é muito rico, muita coisa vai acontecendo ali. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem coragem de falar o que pensa, né? Então tem aquela coisa, não, aqui a gente segue o verdadeiro karatê, todo mundo segue o verdadeiro karatê. Todo mundo alega a mesma coisa. No final das contas, todo mundo, entendeu? Tá dando a sua contribuição, aprendeu aqui e ali. Isso é uma outra coisa, aprender aqui e ali. Você não aprende, às vezes, tudo também só com o seu professor. Você vai observar outros mestres mostrando outras coisas, né? Que, às vezes, o teu professor nunca passou, né? Às vezes passou, mas passou de uma outra forma, e você vai ver uma outra forma diferente do seu professor. Quer dizer, o assunto é rico, é complexo, então é injusto pessoas que saíram do Shotokan com um ângulo só alegarem que qualquer um de nós que trabalhe o Shotokan de uma forma ampla, mais completa, em termos de mentalidade, fluidez e tal, esteja querendo inventar, esteja querendo mostrar coisas que o karatê não tem, e assim vai, entendeu? Ao mesmo tempo que existe um babaca, que é aluno do sensei Luiz Kutsubo, né? É um babaca, né? Esse cara é um babaca que estava lá. Está lá na turma dele. É um ex-Shotokan da SKF. Ao mesmo tempo que ele acha que eu fico inventando moda, que eu falo, ele diz que não entende, por exemplo. Tem o sensei Elcio, que é um dos instrutores da SKF, que, porra, bate palmo pro trabalho, entendeu? Alega que eu sou uma pessoa importante para o karatê. Por quê? Porque divulgo. O cara tá falando que eu sou um mestrão, que eu sei demais karatê. Não, o cara tá nem falando isso. Às vezes ele até acha que, né, eu sou bom ou isso, aquilo, mas ele fala da importância do trabalho. E ele é um instrutor da SKF. Entendeu? Então ele enxerga que o que eu estou fazendo é Shotokan. Por quê? Porque ele tem visão, ele sabe que Sensei Kanazawa estipulou um puta programa para a SKF, mas ao mesmo tempo sabia muito mais. Tá? Então, vamos pensar nesses detalhes todos, tá? Vamos pensar nesses detalhes todos, que o karatê, cara, todos os sistemas de karatê, os quais vocês provavelmente chamam de estilos, eles são extremamente ricos e equivalentes uns diante dos outros. Não podemos dizer que karatê é tudo igual, é um só no sentido de, não, só existe uma forma de fazer. Não, existem várias formas de fazer as mesmas técnicas. Sim, cada sistema de karatê correu para um lado. Como o Sensei Mabuni do Shitoryu falava, olha, não existe isso de estilo. Existe, sim, interpretações diferentes das mesmas técnicas. Então, gente, karatê, em essência, é um só, porque o Shuto é sempre o Shuto.
o Seiryuto, assim, Siruto, né? O Oizuki, o Gyakuzuki, o Tatezuki, o Urazuki, o Uraken, o Haito, não é? O Teisho, o Kumade, sabe? É uma coisa só. Mas, por exemplo, tem gente que vai ensinar o Teisho sendo aplicado assim, né? Teisho assim, Kumade assim, sempre dobrando o dedo. Isso, em termos de arte marcial, é perda de tempo. Isso aqui, desse jeito, tá? Um pouquinho mais encolhido o dedo, é o Hiraken, tá? Hiraken. Teisho é a mão aberta, né? Acentuando a borda da palma da mão. Kumade vai bater a palma da mão toda e dedos juntos, pá! E o Teisho você pode daqui colocar nos olhos do cara. Eu tô falando de arte marcial. Então, desculpa, mas é uma otarice você ensinar, entendeu? Você tá lá no Nijushiho, pá! Por favor, né? Vamos abrir esses dedos aí. É arte marcial. Pá, bateu aqui, ó. Dedo nos olhos. É arte marcial. Né? Defender o Kakuto, que é pouco usado, ó. Nihon no Kite, pá. Não sei como já ensinava isso. Então, gente, amplitude. Tudo que vocês forem ver ou já viram desde a época do Vale Tudo, né? Tá lá no Shotokan. É porque geralmente o japonês vai ensinar do jeito japonês, o coreano do jeito coreano, o tailandês do jeito tailandês, né? Só que na realidade precisa haver uma flexibilidade, né? Muitas vezes você não vai lutar de uma única forma rígida diante de um cara diferente, um sistema marcial diferente, de uma arte marcial diferente, né? Muitas vezes um cara, ele é mais, né, o corpo dele pode sentir mais as técnicas de dedo, de modo geral, técnicas de falange, né, a musculatura, bater nos ossos, né? Outro, cara, você vai ter que sair, pegar no Hadakadime, né? Porque o cara é muito grande, vai ter que ser esquivo, vai sair, pega por trás, derrubar, você vai ter que ficar mais de Taisabaki. Cada um vai ser um. Entendeu? Então pensem nisso. Vamos parar, vamos defender o Shotokan. Tem muita essa onda aí de desfazer o Shotokan. O Shotokan é muito amplo. Já falei meia hora aqui com vocês. Quero deixar um abraço aí para todo mundo. Agradecer quem tem acompanhado aí o trabalho. E fé no Shotokan aí, tá?